Alô, muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Webserve. Hoje, mais um dia do programa Trabalhador em Foco, na presença da colega Ariane e da doutora Stephanie e o Emerson. Viemos conversar aqui um bate-papo informal, sobre alguns assuntos relevantes para todos os trabalhadores e servidores. E eu quero trazer para vocês um questionamento que me foi feito com relação a uma servidora pública do município com relação à reversão. Ela se aposentou por invalidez e foi feito um laudo e foi verificado que cessou a incapacidade dela e ela veio se informar se poderia fazer a reversão, de voltar às atividades junto ao município. Então, é um assunto muito interessante, que muitas vezes acontece na iniciativa privada também. E, doutora Ariane, é possível, assim, no regime geral da Previdência Social, a cessação, o cancelamento da aposentadoria por invalidez aos trabalhadores vinculados ao INSS? Sim. A cessação do benefício ela pode se dar de 3 maneiras. Em primeira, por ato voluntário do próprio trabalhador, do próprio servidor, se ele se considerar apto a voltar às atividades laborativas, daí vai ser feito uma avaliação pericial, para que desse modo ele possa retornar, com falecimento, e até mesmo quando é designada a perícia pelo INSS e o INSS constata que esse trabalhador está apto a retornar às atividades laborativas, que aquela incapacidade permanente dele cessou. E assim, com relação à aposentadoria por invalidez, quais são os requisitos que podem ser analisados para a pessoa para verificar se ele pode fazer esse pedido junto ao INSS? O requisito, a aposentadoria por invalidez ela é destinada para aqueles trabalhadores que apresentam alguma incapacidade permanente. Então, em primeira mão, tem que ser constatada essa incapacidade através da perícia do INSS, tem que ter a qualidade de segurado e também a carência, que é o mínimo das 12 contribuições que cada segurado deve ter. Mas existem casos em que não são necessários essa carência, como, por exemplo, quando tem algum acidente de qualquer natureza ou doença profissional, os segurados especiais que comprovem a atividade rural 12 meses antes do requerimento desse benefício, e também tem o rol, que é a própria instrução normativa da INSS traz algumas doenças que apresentam essa isenção da carência. Para os servidores municipais também é válido ressaltar que a gente tem que ver a lei específica de cada município, que pode ser um pouco diferente daquilo que o INSS traz para os servidores, para os outros trabalhadores que são incapacitados. Então, em cada município no estado existe uma legislação para isso, que prevê as doenças. Cada município vai ter para os seus servidores uma lei específica, então, dependendo da cidade de cada um, é importante conferir bem certinho quais são a lista de doenças e os casos que abrangem essa incapacidade para poder ter a aposentadoria. E como alguns municípios podem trazer um rol diferente dessa instrução normativa que o próprio INSS traz. E com relação a fazer a entrada desse pedido, de que forma que é feito? Inicialmente, o segurado ele tem 2 opções de dar entrada a esse benefício através do 135, que é a central telefônica do INSS, e também através do sistema Meu INSS, através lá do portal, acessando com seu CPF, criando a senha, e ali tem agendamento de perícia. Daí, no agendamento de perícia, vai ser designada a perícia para constatar se a incapacidade ela é temporária ou se vai ser uma incapacidade permanente. Desse modo, vai ser verificado se a pessoa pode receber o auxílio-doença ou se a pessoa pode receber a aposentadoria por invalidez. E se, porventura, um servidor ou um trabalhador já tiver uma doença já pré-existente, como é que fica essa situação? No caso da doença pré-existente, digamos, o servidor, quando se filiou ao regime geral da Previdência Social, ele já tinha aquela doença que é considerada como uma doença pré-existente,
só vai poder se aposentar por invalidez se tiver um agravamento, se essa doença acabar ficando de certa forma mais grave do que quando ele se filiou na Previdência. Mas em decorrência da ocupação da atividade. Da decorrência da ocupação da atividade. E com relação assim, porventura foi feito esse pedido, né? E se o benefício for indeferido, ou caso o segurado, né, tenha feito essa perícia e foi constatado que essa doença não é permanente, o que pode ser feito? No caso da perícia ter constatado que ele não está incapacitado, pode em primeira mão fazer um recurso administrativo através do próprio INSS, no portal tem essa ferramenta, ele pode fazer o acompanhamento para ver como está a evolução e, se caso seja indeferido, pode ingressar judicialmente procurando advogado de sua confiança para que possa tomar todas as medidas judiciais cabidas. Caso esse pedido administrativo demore muito para se resolver, que o INSS não dê uma resposta para o trabalhador, sempre é possível entrar com mandado de segurança quando há uma demora muito grande para a gente obter uma resposta do recurso administrativo, para a gente poder ter essa resposta do INSS para o trabalhador, né, ter resolvido o seu problema e saber se precisa entrar em via judicial ou não, né, ver um melhor meio de resolver a situação. Doutora Ariane, uma pergunta bem interessante que muitos trabalhadores e servidores têm dúvida. A Covid é considerada uma doença ocupacional? Como é que está essa questão da Covid? A questão da Covid, sim, ela é considerada porque ela é uma doença que pode ser obtida no próprio trabalho, né? Que acontece também a emissão do CAT, tem que emitir o CAT para poder verificar quando acontece isso. E uma outra questão também que é muito perguntada e a questão da remuneração nessas situações, ela equivale ao salário que recebe durante o período do trabalho, ou tem uma diminuição? Não, é feito um cálculo. Uma média? Uma média. Sim, o INSS faz uma média. Não, por vezes não fica a mesma remuneração que o servidor recebe ou que o trabalhador recebe. Nossa. Eles fazem tudo uma aritmética. Uhum. Agora surgiu uma perguntinha na minha mente com relação àqueles trabalhadores que estão usufruindo do benefício de auxílio-doença. Em que situações que isso pode ocorrer a conversão em aposentadoria por invalidez? Pode acontecer a conversão quando, digamos, aquele trabalhador está recebendo há muito tempo e o laudo médico constatou que aquela incapacidade já não é mais temporária, sim permanente. Quando ele for realizar a perícia, ele pode solicitar. Quando é reversível? Quando é reversível. Irreversível. Isso quando fica permanente. E tem incapacidade temporária e tem incapacidade permanente que o próprio laudo constata se é temporário ou não. Tá. E outra questão, assim, com relação a quem vai solicitar isso, que tem uma enfermidade, com relação a acompanhamento, é permitido alguém acompanhar esse segurado numa perícia? Como é que funciona? Pode levar acompanhante desde que seja realmente uma incapacidade permanente grave, que faz um requerimento, leva a documentação, leva um laudo médico demonstrando que aquela pessoa precisa de um acompanhante, e daí tem casos que até o próprio perito pode negar, né, por questão de não poder ter uma intervenção, uma obstrução no trabalho do perito. Então, o acompanhante realmente só vai para acompanhar, não pode responder nenhuma das indagações do perito, só está ali para auxiliar. Digamos que é um trabalhador que tem uma dificuldade na locomoção e daí precisa desse acompanhante para levá-lo até a sala. E com relação à perícia, os documentos, o que é necessário levar nessa perícia? É necessário levar nessa perícia qualquer documento médico, desde o início, todos os exames que tiver, laudo, receita de remédio. Também é importante levar o documento pessoal, radiografias, qualquer documentação relativa ao histórico médico do servidor, do trabalhador,
para demonstrar sobre aquele acometimento daquela doença. E com relação a essa aposentadoria por invalidez, ela é definitiva? Como é que funciona? Não, o servidor ou o trabalhador, o segurado que tiver em gozo do benefício da aposentadoria por invalidez, que até é interessante que com a emenda constitucional, a 103, mudou o nome da nomenclatura, não se fala mais aposentadoria por invalidez, e sim aposentadoria por incapacidade permanente, teve essa mudança na alteração na nomenclatura. E ele pode ser chamado a qualquer momento para fazer uma avaliação, para fazer algum exame demonstrando que essa incapacidade persiste. Até em quesitos tem a chamada operação pente fino que o INSS faz, porque antigamente, de 2 em 2 anos, iam chamando aqueles segurados que estavam em aposentadoria para invalidez para verificar se eles ainda estavam cometidos dessa incapacidade definitiva e para poder constatar se tem alguém recebendo um benefício que já deveria ter sido cessado ou cancelado, suspenso. Tem uma questão também que, acho que, não sei se a reforma da Previdência trouxe isso recentemente, uma pessoa que está aposentado por invalidez e ela vem a falecer. A viúva permanece com a aposentadoria, os filhos permanecem, continuam recebendo a mesma coisa? Como é que está hoje, atualmente, essa situação? A questão da pensão por morte teve uma mudança no quesito que antigamente podia receber 100%, digamos, do valor dos proventos do benefício. Só que agora é 50% mais 10% de cada dependente. Para cada filho. Se tiver um cônjuge, o cônjuge e um filho, daí fica 60%. Se tiver mais outro herdeiro, daí vai aumentando essa porcentagem da aposentadoria. Na verdade, essa reforma, então, ela, digamos, em tese, ela descontou do valor integral percebido aquilo que o falecido, que o beneficiário gastaria para sobreviver, para se manter. Sim. Digamos, aquele 1/3. Né? Sim, e até fica a questão que antigamente tinha herdeiros que poderiam receber por um longo período. E ele diminuiu isso também. Limite agora. Por exemplo, a viúva, agora dependendo da idade, já não é mais vitalícia. O filho também tem até uma certa idade para receber. Limitou o tempo também. Acaba que aconteceu a limitação. E ainda da questão que tem casos que eles não pedem para fazer essa revisão, que é quando a pessoa tem 55 anos e já está tendo 15 anos de recebendo aposentadoria, ou já tem 60 anos de idade. Também os portadores de HIV, da AIDS, eles não pedem para ficar fazendo toda hora essa inspeção, digamos, essa autoavaliação. Essa prova de vida. Não é prova de vida, é uma nova perícia. É uma nova perícia que eles fazem para ver se a pessoa ainda está capacitada permanentemente, se persiste. Então, mas é feita uma notificação pessoal para que eles... É feita uma notificação, vem uma cartinha, daí a pessoa, quando chega a cartinha, tem que entrar no sistema, ou através do 135, ou através do... É difícil operar hoje, via internet, o sistema da Previdência? Como é que tu percebe? O meu INSS é bem de fácil acesso, só que em qualquer sistema tem vezes que está congestionado, que a gente não consegue acessar, tem uma certa dificuldade, mas ali certinho tem os ícones, por exemplo, agendar perícia, apresentar recurso administrativo, cópia de processo, ali é prova de vida, agora também dá para fazer pelo portal do meu INSS. Basta digitar o número do benefício ou CPF, coisa assim? Basta criar a conta do GOV, né, do governo, que tem, acessar com o seu CPF, uma senha que você acaba criando, e daí nisso tem acesso a várias contas do governo, por exemplo. O que é essa conta do GOV que tu fala? O que é essa conta? Cada cidadão pode ter essa conta? Cada cidadão pode ter, é uma conta do governo mesmo. Digamos uma inscrição. É como se fosse uma
uma inscrição, daí você pode acessar a carteira digital. Se eu não me engano, por ela também dá para acessar a carteira de motorista. Essa conta serve para acessar várias contas que são vinculadas ao governo, ao sistema do governo, através dele. Mas sem ela, tu não acessa nada na Previdência. Não, é necessário, por isso que até cada um tem sua senha, que é uma senha intransferível, né? Cada um faz a sua senha de acordo com o que quer. A princípio, eles criam uma senha temporária, daí você modifica para uma senha que seja da sua vontade, para acessar. Com relação, se porventura alguém que recebe esse benefício for flagrado trabalhando, o que acontece? Se for flagrado trabalhando, é cessado o benefício, porque o benefício por incapacidade, a pessoa não está apta a trabalhar. Ela não está apta a exercer qualquer atividade que seja laborativa, porque foi constatada essa incapacidade, então não pode estar trabalhando quando está em uso da aposentadoria. Fica a dica ainda para os ouvintes, né, se ficarem sabendo de alguém que está aposentado por invalidez, podem realizar uma denúncia, né, para poder estarem avaliando essa questão, se ele está realmente recebendo, se ele está trabalhando. É uma coisa legal, né? Não pode... O princípio da moralidade, o princípio, né, do serviço público, né? Tu falaste uma coisa interessante, muitas pessoas podem ver isso como denuncismo, mas na verdade não é denuncismo, na verdade é a efetividade do princípio constitucional da moralidade no serviço público, né? Então não é uma denúncia à toa por interesse pessoal, porque quando se trata de coisa pública, há um interesse público que é maior que o interesse privado. Não, o interesse Falou da bem. coletividade prevalece. Exatamente, falou bem essa questão, né, de a gente moralizar a questão do serviço público. Né? E com relação a quem recebe esse benefício, essa aposentadoria por invalidez, existe uma espécie de adicional para aqueles que necessitam de alguma assistência? Sim, pode majorar em 25% para aquelas pessoas que realmente têm uma incapacidade grave, é constatada grave, de modo que precise de ajuda de um cuidador, tem necessidade de intervenção de um terceiro para fazer as atividades diárias. É conhecido como uma grande invalidez, né, que são essas doenças que realmente precisam de um terceiro para ajudar a pessoa que está aposentada, como, por exemplo, a cegueira total, ou uma doença que a pessoa fique deitada, né, na cama o dia inteiro, paralisia dos braços, das pernas, né, que a pessoa realmente vai ter que ter uma ajuda de um terceiro, tem que contratar alguém para ajudar, vai ter que ter um membro da família permanente para ajudar aquela pessoa a se locomover, a fazer as coisas básicas do dia, questão de higiene e tudo mais. Então, ele tem esse acréscimo de 25%. E uma coisa que até que o Dr. Luiz que acabou colocando sobre a questão da pensão por morte, nesses quesitos da aposentadoria, essa majoração de 25%, esse acréscimo, ele acaba não entrando na pensão por morte. Então, enquanto a pessoa está viva, está precisando dessa intervenção de terceiros, tem essa majoração. Mas quando tem o falecimento, ele cessa, ele não é transferível na pensão por morte para os herdeiros. Fica só naquele cálculo. Espaço de tempo enquanto viver, digamos. Sim, naquele Cessa no cálculo. momento que a pessoa vier a Falece. falecer. Ela não é transferível para o Por herdeiro. herdeiro. E, assim, esse adicional só é devido para, nesses casos específicos da aposentadoria por invalidez. E nesses requisitos específicos citados por... Isso. Também vai ter esse rol de doenças que vai estar na normativa do INSS e que os servidores, eles podem procurar na sua lei do município para ver se é o mesmo rol, se tem alguma diferença, alguma doença para mais ou para menos. É importante conferir, mas é apenas nessas doenças especificadas. Que vai ter que ter uma ajuda de um terceiro, de outra pessoa para ajudar a realizar as atividades do dia a dia. Com relação a esse adicional, a necessidade da previsão legal do município, né? Porque haja realmente esse adicional. Esse é especificamente para aqueles que são vinculados ao regime geral da Previdência Social. Né? Ou algum município que porventura... Na questão da carência, né? Que são dois rolos diferentes, do 25% e tem o rol da carência das doenças que entram com a Instrução Normativa 77 de 2015. Que esse é o rol daqueles que são isentos de ter a carência
para poder se aposentar por invalidez. Que daí o município tem um rol e o INSS. Vamos brincar um pouco? Doutora Ariane sabe tudo de Previdência Social. Muito bem. Estamos chegando ao fim de mais um programa diário, hoje na presença do Dr. Luiz Clóvis, da doutora Ariane, da doutora Stephanie, desculpe. E aguardamos que todos tenham gostado da apresentação, dessa conversa informal. E amanhã estaremos novamente na presença de outros colegas que vão apresentar um assunto pertinente aos direitos dos trabalhadores e servidores públicos. Muito obrigado pela atenção. Obrigada. Um abraço a todos. Até fica a ideia de, se alguém tiver um assunto que queira que traga em pauta no próximo programa, estamos abertos a Sugestões. sugestões.